Pessoal, bom dia. Sou Marcos, sou um dos educadores do CPUSP, do Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte. Esse é o quarto encontro da Jornada de Desenvolvimento Ativo Familiar. É um encontro tradicional do programa, de certa forma, que a gente já realizava no presencial, né? E ele tem uma característica prática. Ele tem uma característica prática também de a gente estimular os grupos familiares, né? Então, ele é um encontro que é aberto a todas as pessoas, né? Porque, de alguma forma, a gente tem família, né? E também pensar, de repente, em pequenos grupos de convivência, também, de repente, o grupo do trabalho, grupos mais próximos de convivência, né? De amigos, né? Então, a gente pensar em a gente diz pequenas comunidades de prática, de repente, né? Onde a gente possa mobilizar com alguma dica prática, com algum estímulo inicial e que depois possa aprofundar de alguma outra maneira, né? São encontros que partem dessa ideia da família, do núcleo familiar, né? Quando a gente realizava no presencial, também tinha um momento, talvez, que a gente substitui, de repente, a conversa maior que vai ser aqui pela prática, né, de jogar realmente, ou caminhar, dependendo do tema. A cada encontro a gente trazia um certo tema, né, e ia desenvolvendo esse tema também de uma forma mais prática, né, e hoje vai ser mais um bate-papo, mas valorizando também as experiências de cada um. Então, poder ser um momento de todo mundo ficar à vontade de falar. Então, tem a equipe do PROD aqui presente, mais Luiz, Raquel, a Sofia que entrou, né? Então, se vocês puderem colocando aí no chat também, daí a gente ganha a oportunidade de interagindo pelo chat, né? No presencial, a gente está lá no 2x2, no 3x3, conversando no canto, no lado, né? Tem essa interação. Aqui o chat é esse nosso espaço, né? Então, fiquem à vontade. Uma primeira coisa que eu vou pedir é de vocês colocarem, né, qual o vínculo com o PROD, o que despertou o interesse de estar aqui hoje, né, para ouvir sobre os jogos de raquete, né? Ótimo, Sofia, muito bom. Então vão colocando aí, a gente daí vai interagindo. Aí a gente tem outros espaços onde essa interação vai ocorrendo. Então a gente começou com esses encontros, né? Mas percebeu a importância de outros espaços para complementar, para dialogar. Isso aí vocês estão vendo o que já aconteceu. Então a gente começou lá com alguns instrumentos para a jornada, né? Então, o primeiro encontro, de compartilhar algumas ideias, algumas coisas que a gente estava pensando para facilitar a gente acompanhar e nos sentir mais estimulados a estarmos ativos, né? Então, esse foi o primeiro encontro. Depois, no segundo, que a gente compartilhou dicas e abriu também para as pessoas falarem o que estavam fazendo, quais as dificuldades estavam tendo, e como é que a gente podia lidar com as potencialidades e as dificuldades. Foi bem bacana, até com alguns referenciais teóricos. A gente usou um texto que fala de uma abordagem positiva, né, de olhar para os fatores positivos que a gente tem à disposição para poder ser mais ativo. Depois a gente teve um encontro que foi o último. Bom dia, Alessandra, bem-vinda. O encontro, o último, foi focado no caminhar também. Daí veio a Marina, estava aqui com a gente, a Kátia, compartilhando as experiências delas com o caminhar urbano, com o caminhar como mobilidade ativa, o caminhar em trilhas, e a gente teve essa oportunidade. Esses encontros são gravados, também podem ser acessados lá no YouTube, no nosso YouTube lá do PROD CPUs, que é tudo junto, acessem lá se tiverem interesse. E daí a gente vem hoje com os jogos de raquete, e depois a gente vai para um outro em outubro, modos de vida, para pensar um pouquinho, né, como é que nós somos afetados daí em outubro, lá por quase esses 2 anos, né, de pandemia, o que mudou nas nossas vidas, né, e como lidar, né, e como lidando com isso, né. E a gente termina em dezembro com uma celebração. Vamos ver como é que a gente faz essa celebração ainda, né? Vamos aguardar um momento como vai estar, né? E daí, Tati, por favor.
Daí a gente foi complementando com outras ações. Então a gente tem toda quinta-feira, a gente tem a geodésica Vidas Ativas. A geodésica é um conceito da geometria, né? É a menor distância entre dois pontos, mas ajuda na arquitetura, no urbanismo. Então são domos, né? Montados, né? São figuras geométricas, são domos montados que às vezes abrigam centros de convivência, abrigam exposições. No Nordeste tem muito para abrigar a comunidade, o espaço de convivência, né? A própria Oca, né? Quando a gente pensa, né, na cultura indígena também tem um pouco disso, né? Nessa estrutura do domo, né? Então é um espaço de acolher, é um plantão, é um certo plantão para a gente bater um papo. Então acaba sendo uma coisa mais próxima, entra uma, duas pessoas, né? E daí a gente conversar, ver como é que está, né, essa vida ativa e bater um papo tem sido bem interessante. E a gente está fazendo uma comunidade virtual, a gente usa, né, o Strava, né, podia ser outro aplicativo, mas o Strava tem se mostrado interessante. Para quem não conhece, depois também poder me conversando aí pelo chat. E também, então, estimular esse senso de comunidade, para uma pessoa inspirar a outra, para uma pessoa ajudar a outra, para a gente compartilhar o que cada um está fazendo. Tem sido bem interessante. E tem um público, né, lógico, né, tem, além, e é legal vir, né, a Sofia, estudante, a Raquel, professora, a Alessandra, que eu vi entrando aí também, é professora de escola aqui pública em São Paulo, né, bacana. Da gente tentar achar esse equilíbrio também entre um conteúdo mais teórico, um conteúdo mais prático da família, né, mas também como é que isso enriquece, de repente, minha formação, né, e a comunidade virtual é interessante também nesse sentido, né, das práticas, de ouvir esse cotidiano, né, porque às vezes também a gente, enquanto profissionais da área, né, a gente também às vezes teoriza muito, né, e de repente a gente tem os hábitos e a gente também, pô, mas como as pessoas não têm os hábitos, né, então de entender as realidades é bacana essa comunidade virtual. E com os familiares, como o PROD atende crianças e adolescentes, né, e familiares, né, também é um espaço aqui para eles, né, e a gente mantém a comunidade no Strava e também pelo WhatsApp, né, grupos pelo WhatsApp, onde também há troca. E tem um Padlet onde a gente tem os subsídios que a gente vai usando ao longo do tempo. Então, depois, João, se você puder compartilhar a apresentação que se mostrar aqui, a gente põe lá no Padlet e as pessoas também acessam a qualquer momento. Tem um mapa que a gente elaborou para a gente ir anotando a jornada, depois dá para imprimir e ir anotando o que vai fazendo. Tem vídeos, tem todos os encontros que a gente vai estar fazendo, a gente coloca o link lá do YouTube. Tem textos, né, os guias da OMS, o guia da atividade física para a população brasileira que saiu recente, a gente vai por lá também. O pessoal está chegando, bem-vindo, bem-vindo. Vamos interagindo aí pelo chat nesse momento, aí colocando de onde vocês são, tá? Qual o interesse hoje aqui, porque a gente vai começar daqui a pouco a conversa com o João, e daí o João também pode ajustar a fala dele de acordo com os interesses que forem tendo por aqui. Então, o pessoal vai chegando, coloca aí. Poxa, me chamou a atenção esse encontro por causa disso. Põe aí que a gente vai ajustando o bate-papo, vai depender muito de vocês a conversa também, tá? E daí, pessoal, assim, mas também queria abrir agora, antes do João começar, queria abrir para se alguém participou de algum momento, né, ou da geodésica, ou de encontro anterior do caminhar, né, e se tem alguma experiência. Eu participei lá do encontro do caminhar, e que foi em julho, né, e nesse mês eu fui caminhar, eu fiz isso, tive essa experiência. Então, poxa, não, eu vi lá a comunidade virtual, não participo da do PROD, mas participo de uma outra comunidade virtual e tem sido bacana. Então, se alguém tiver uma experiência, ou compartilha no chat, ou pode abrir o microfone agora e contar, né? Ou se não sentir à vontade, pode compartilhar no chat da forma que for melhor, tá? Então, vou parar um pouquinho, contem, depois eu apresento o João e a gente vai para a conversa. Bem, bom dia, gente. Tudo bem? Você me conhece, eu sou o Kaique, eu sou
sou bolsista do PROD, e eu participei do encontro da caminhada, né? E foi bem isso que o Marcos disse, né? Eu comecei a ir um pouquinho caminhando pro meu trabalho, sabe? Tipo, eu pegava ônibus, mas dava pra eu ir andando. Era tipo uma meia horinha andando, aí você fazia 10 minutos de ônibus. Eu falava, poxa. Aí eu comecei a andar pra ver se dava uma diferença, né? E eu chegava, tipo, eu sou uma pessoa um pouco animada. Eu chegava no meu trabalho bem mais animado, né? Tipo, você já vem com um ânimo, já vem com energia já de caminhar. Mesmo com o sol que tava esses dias de 72 graus, mas foi bem gostoso esse hábito de começar a caminhar. Então acho que a conversa com a Marina mudou bastante minha cabeça. A questão, tipo, coisas simples do dia a dia que a gente acabava optando por uma maneira um pouco mais prática, mas que acaba tirando esse hábito, sabe, saudável que a gente tem na vida. E, tipo, a gente já tem poucos hoje em dia. Mas já tirar os que tem é complicado, né? Em pleno inverno, exatamente. Legal, Kaique. Legal ver o seu depoimento, seu relato, né? É um impacto aí, né? Aos pouquinhos, né? É como diz o próprio guia lá, né? Todo movimento conta, né? Que vai mudando agora, né? Agora tem essa visão, né? De que todo movimento conta, de ir somando, não necessariamente algo, aquela tão contínua, de tem que ter 1 hora, 2 horas para fazer uma atividade em sequência, né? Não, todo movimento conta. Pessoal, mais alguém tiver experiência, o Kaique já deu uma animada aí, legal, vamos lá, quem mais quer falar aí? E também compartilhar, pessoal, as dificuldades, as limitações também, né? E as próprias peculiaridades do local. Desculpa, Raquel, se, assim, eu vou citar você aqui, desculpa, você, às vezes a gente está com dificuldade do microfone, né? Está fazendo alguma coisa, não dá para falar, mas a Raquel está lá no Amazonas, né? Então, às vezes a gente é uma realidade diferente, né? De poder compartilhar também um pouquinho, né, qual o potencial, qual a dificuldade que esses ambientes diversos proporcionam. É algo também que a gente vem conversando, né? Então, se você sentir a vontade, se der nesse momento para falar, se quiser, fica à vontade, se não, se depois tiver um tempinho de pôr no chat ou de uma outra forma compartilhar também, né? É que é bacana, né? A gente fica na nossa realidade, às vezes, e não percebe que em outros ambientes tem outros potenciais, né? Oi, então agradeço a oportunidade. Então, eu tô aqui em Manaus, no Amazonas, mas eu trabalho no município de Lábrea. Ele fica mais de 800 quilômetros de distância da capital. Então, assim, realmente a gente tem muita dificuldade, principalmente enquanto docente, para fazer qualquer tipo de formação continuada. Então, assim, para mim e para o meu colega também, que eu compartilho muito com ele, todos esses momentos, eles são muito ricos para a gente. Eu já participei do Vidas Ativas, tive a oportunidade, né, de conseguir. A internet também é uma coisa assim que limita muito a nossa participação. Então, quando você menciona que vai ficar tudo armazenado, eu já tive acesso às pastas. Nossa, assim, é uma coisa que vocês não têm ideia do quanto que isso contribui para a gente. E aí, esse tema me chamou a atenção hoje, porque nós já fizemos aqui uma formação em badminton, mas ainda é novo para mim, é novo para ele, e com certeza é novo no município, né? A gente não tem tantas práticas, tantas opções, por ser no interior e por ser no interior do Amazonas, que a gente tem a realidade dos campos de várzea. Então, querendo ou não, o município, ele é muito voltado para o futebol, para o futsal, mas isso acaba limitando as possibilidades, né? A questão do repertório, das experiências. E assim, nós, enquanto docentes, a gente busca muito isso de poder levar novas experiências, novas vivências. E não só para os nossos alunos, né? Porque a gente acaba desenvolvendo lá ações de extensão. Então, assim, a gente consegue ter esse alcance de toda a comunidade de Lábrea. E aí eu gostaria de agradecer, para não me alongar demais na fala, e dizer que eu gosto muito, principalmente porque tem visões diversas, né? E aí a gente acaba saindo daquela nossa caixinha.
tá? E obrigada. Bom dia a todos. Poxa, obrigado, Raquel. Bom ouvir isso, né? Assim, essa troca é importante, a valorização do espaço coletivo, né? E o aprendizado, né, desse período da pandemia, né? Já estava aí, né, à disposição, de certa forma, né? Essa comunicação mais remota, né? Mas que a gente foi se habituando e acho que é algo que a gente vai levar também, né? De talvez não corriqueiramente, né? Não tão regularmente, né? Mas em alguns momentos ter essa oportunidade de fazer alguns encontros, algumas coisas remotas, né, para poder ter essa troca, né, que é bacana, né, muito bom, muito bom. Joia. Bom, pessoal, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá, daí só lembrando aí, Raquel, o Marco colocou aqui do Conhecer os Projetos, daí eu lembrei tem um professor da Suíça, um suíço que a gente teve contato, que ele é casado, né, com uma brasileira aqui de Manaus também, e ele esteve em 2019, e eles desenvolveu uma modalidade lá, o Full by Skill, que foi até como a gente ficou conhecendo o João, né, que eles foram fazer uma oficina lá na Unicid, daí que a gente teve contato com o João, que ele também ia fazer uma oficina na USP, e daí a gente ficou conhecendo o João, e o Full by Skill, né, o Pascal Roserens, que é esse professor, né, ele estava em Manaus, de férias, né, com a família, e veio para cá fazer oficina, né, foi muito bacana, e depois dá uma pesquisada aí também, Raquel, Full by Skill, é uma mistura de futebol com basquete, é interessante, e o Pascal, daí, estando por aí, de repente, a gente leva ele aí também, para passear de barco, e tá por aí com vocês também, né? Isso é muito bom. Bom, gente, vamos, assim, e daí só mais um detalhe, para daí, João, passar para você, já fui te apresentando um pouco aqui, né? A gente vai partir dessa questão dos jogos de raquete, né, que o João vai falar, trazer um pouquinho a experiência dele, né, com a família dele também, né, para não ficar só no teórico do professor, né, mas também, depois a gente quer caminhar da metade para o final um pouquinho, para a gente também ir pensando, né, outras possibilidades de atividades em espaços abertos e com distanciamento físico, que é um pouco os que os jogos de raquete, a maioria dos jogos de raquete proporciona, né? Mas depois a gente ouvir também, conversar um pouquinho entre nós também, mas que outras possibilidades tem? Espaço aberto, né, e com distanciamento, né, como é que a gente está se virando, né, quem já está no presencial, nessa transição do híbrido, né, então, de repente a Alessandra, a Sofia também, o que está vendo, né, acontecendo, e a gente ir discutindo um pouco isso também, dessas possibilidades, tá bom? Então, sem mais delongas, João, professor da Unicid, mas com essa experiência em jogos de raquete. A gente também tem um vídeo, não sei se você vai aproveitar, João, mas senão a gente tem aqui engatilhado, tem um vídeo da Sandra Surpreso, que é uma das pessoas aqui no Brasil que trouxe muitas das modalidades diferentes de raquete, né? O crossminton, o badminton, o pickleball, não só ela, né? Mas ela é uma das que tem essa variedade de não trazer uma coisa só, né? E ela mandou uns videozinhos aqui, a gente editou, ficou bem bacana também para conhecer algumas modalidades, tá? Então, João, vou estar aqui na mediação com você, e pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para o João, tal, dá um toque aí no chat, levanta a mão e a gente vai interagindo, é um bate-papo, tá? Vamos lá. Muito bem, obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo, né, que tá aí presente aqui em São Paulo, nesse chuvoso dia de sábado, né? Aqui eu tô em Atibaia, eu não tô na capital, mas estamos morando agora em Atibaia. Morávamos em Mairiporã, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de São Paulo. Agora a gente está um pouco mais distante, a 55 quilômetros da Zona Leste de São Paulo, né? Primeiro lugar que a gente chega na Zona Leste, pela Fernão Dias, para quem quiser se localizar. E está chovendo aqui, né?
Bom estar com vocês nesse projeto diferente, nessa forma de falar, eu acho que um pouco diferente, até menos, eu me sinto assim, menos acadêmica, sem essa necessidade de trazer referências, né, citações. Então, é também um desafio, né, falar desse jeito. Fiquei montando a apresentação a partir de um roteiro que eu discuti, que a gente discutiu, né, eu e o Marcos discutimos quando ele me convidou, e eu acho que até assim um pouco cartesiano no sentido de ser professor, né, e de montar apresentações, acabei elaborando uns slides para eu me orientar, para orientar as minhas ideias, mas fiquem à vontade para fazer suas colocações, bater papo, como o Marcos falou. Eu acho que hoje é um encontro mais nesse sentido de troca de experiências, né? E eu acho que essa é a grandeza aí desse projeto. E só que, no entanto, quando eu começo a apresentar aqui, eu paro de ver vocês, tá? Então eu não consigo enxergar o chat, então vou, claro, precisar da mediação do professor Marcos. Se tiver alguém que queira falar, fiquem à vontade. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Eu já não vejo mais vocês. Sim, João. Vai tranquilo aí. Ótimo. Que a gente vai falando. Então, a primeira reflexão, né, a primeira pergunta e que a gente fez nesse momento e que nos levou a esse encontro é o que a gente está fazendo nesse momento atual, né, enquanto atividade física. E aí eu não poderia deixar de relembrar, quando eu comecei a montar essa apresentação, eu não consegui fazê-la sem antes relembrar o que estava fazendo antes dela, né? Antes da pandemia, março de 2020. Acho que todo mundo agora, nesse momento, deve estar aí se rememorando e pensando o que estava fazendo nessa época. Essa aí é a minha filha, que atualmente já está quase perto dos 7 anos, já cresceu mais um pouquinho do que está aí nessa foto. Essa foi, eu acho que, a última vez que eu levei ela na escola presencialmente, né? De lá para cá, agora que retomaram as aulas, somente nesse segundo semestre, né? Terceiro bimestre da escola, mas segundo semestre para a gente que está com a linguagem aí do ensino superior. E foi a última vez que eu levei ela na escola, antes da pandemia. Na escola, eu também sou professor Vou falar um pouco de mim, né, para vocês me conhecerem, principalmente aqueles que não são de São Paulo, que talvez não me conheçam, alguns já conhecem desse mundo pequeno das raquetes, assim como conhecem a Sandra Surpreso, que é uma grande amiga, uma grande parceira. Eu também sou professor da Prefeitura Municipal de São Paulo, então eu dou aula não somente na educação básica, né, mas dou aula também no ensino superior, na Unicid. E nessa época, em março, eu estava dando aulas de skate na escola, né? A Raquel estava aí falando do que é o comum, do que é o que é o tradicional. E eu, nessa época, eu estava dando aula de skate e de parkour para os 6º e 7º anos, né? E nesse momento a gente teve que encerrar, eu me lembro bem que a gente teve que encerrar as nossas práticas e ficamos, eu acho que por mais 2 semanas, ainda indo para a escola, recebendo os alunos de escola pública que não tinham condições ainda de ficar isolados em casa, né? E a Unicid logo também, que é a outra instituição que eu dou aula, que é no ensino superior, a Unicid logo também fechou as portas. Nessa época, a disciplina que eu estava ministrando em março de 2020 era esportes individuais. Então, eu acho que eu tinha começado com algumas aulas teóricas, né, algumas discussões teóricas sobre esportes, e a gente, na semana seguinte, iria para a prática, e não fomos, né, e aí viemos para o ensino híbrido, para o ensino virtual, e encerramos o primeiro semestre de 2020, e já estamos agora no 4º semestre, né, seguido com o ensino híbrido, com o ensino à distância. Agora, com esse avanço aí, eu acho, no meu ponto de vista, discreto, né, das vacinas,
a gente está planejando, e a Unicid ela faz quase que toda semana um levantamento de quem já tomou primeira dose, quem já tomou segunda dose, não só de professores e alunos, mas de alunos também, né? Para a gente tentar fazer um retorno o mais próximo do seguro possível, né? Então esse aí foi que eu estava fazendo no início da pandemia. E aí logo veio o que estamos chamando aí desse negócio que talvez refletindo, né, sobre o home office, eu, minha esposa, até minha filha, essa foto ficou muito engraçada, né, porque até a pequena aí, ela foi para o home office das crianças, assistir às aulas de modo online, né, da escola, o que foi um desafio, acho que não só para a minha família, mas para todo mundo que se encontrou e que talvez até hoje se encontre nessa situação, né? E o que salientou aí na sociedade uma grande importância da docência, né? Dos professores, principalmente na educação básica. As pessoas começaram a refletir de como os professores são importantes. Existem várias sátiras, vários vídeos retratando um pouco disso, né? Mas acho que de tudo isso fica a importância desse ensino presencial, né? Já que estávamos numa época de discutir homeschooling e tudo mais. Então, isso é algo também que a gente precisa refletir, né? E aí, dentro desse contexto, nós dentro de casa precisávamos nos reinventar, né, quanto a esta convivência que eu acho que ninguém estava acostumado a conviver tanto tempo com a família, né? A maioria das pessoas, hoje em dia, né, graças a Deus, a maioria das pessoas trabalham, né? As mulheres trabalham, um avanço da sociedade, graças a Deus, as mulheres trabalham fora das suas casas, né? Têm seus empregos, e aí a gente passou a conviver mais tempo, né? O que provavelmente vocês devem ter ouvido falar que acarretou em muitas crises familiares, né? Muitas separações e etc. No nosso caso, eu acho que a gente até se fortaleceu ainda mais enquanto relacionamento, enquanto família. A gente, graças a Deus, numa condição muito boa e privilegiada, né, da posição de pessoas privilegiadas, a gente pôde até refletir em algumas questões e melhorar o que esse trabalho de estar no trânsito. Para quem não conhece, quem não é de São Paulo, o trânsito de São Paulo é um trânsito caótico, né? E ele está se tornando caótico não só na capital paulista, mas em regiões do Brasil inteiro. Eu que sou de Salvador, ninguém falou ali no chat, mas eu estou falando que eu sou soteropolitano, sou nordestino, né? Mas já moro aqui em São Paulo desde 2006 e morei na capital por muito tempo. E fui para essa cidade aí chamada Mariporã. Aqui está a minha antiga residência, né? A antiga paisagem do lugar que eu morava, e a gente teve o privilégio de estar numa casa, ter espaço. A gente antigamente, 3 anos antes disso, a gente morava num apartamento de 60 metros em São Paulo, e que a gente tem contato ainda com as pessoas do condomínio, e o condomínio nessa época, né, nesses momentos mais difíceis da pandemia, principalmente os momentos de lockdown, as áreas comuns elas foram fechadas, né? Elas foram proibidas de transitar no parquinho, na brinquedoteca, e a gente tinha essa oportunidade aí de ter um condomínio de casas, né? De estar num condomínio de casas, de ter um lago na nossa frente, de ter esse quintal aqui, ó, que eu e minha filha a gente pintou uma madeira para a gente colocar uns equipamentos de treino funcional para a gente justamente poder nos reinventar. Nessa época a gente estava fazendo atividade física juntos, eu e minha esposa. A gente fazia
treinamento num box de cross-training, e nossa filha fazia aulas de balé. Então, é o que a gente fazia de atividade física. A professora de balé da nossa filha até tentou voltar no modo virtual, só que ela não gostou, né? Nossa filha não gostou, não quis continuar, e a gente aí começou a pensar como é que a gente ia se reinventar para poder se manter saudável, né? E eu acho que esse tema, se manter saudável, talvez ele nunca tenha ficado tanto em voga ao longo dessa pandemia, né? A importância de se manter saudável. E eu acho que é disso que a gente vai falar um pouco hoje, né? E dentro desse contexto, mais uma vez, dizendo que nós somos privilegiados, a gente tinha essa estrutura, a gente tinha essa possibilidade de fazer no quintal da nossa casa, né? O que muitas vezes, talvez a maioria, aliás, sem sombra de dúvida, a maioria das pessoas não tem esse espaço que nós tivemos, né? Então, isso é algo que para a gente foi um grande privilégio, tá? Se vocês quiserem comentar das experiências de vocês, gente, podem ficar à vontade, tá bom? Eu vou passar aqui, por exemplo, 2 vídeos. Eu acho que é agora que eu tenho que, se vocês quiserem ouvir o áudio, mas talvez nem precise. Eu vou passar os 2 ao mesmo tempo e vou tirar aqui. Era a ideia do movimento mesmo, né? De vocês perceberem o que em dias de sol nós fazíamos aí nesse quintal, né? Hoje, por exemplo, está aqui um dia de chuva e a nossa filha ela já acordou dizendo assim, não tem nada para fazer, né? Então, vocês imaginem que eu já estou aqui pensando depois do nosso bate-papo, o que é que nós vamos fazer de atividade para dentro de casa. E aí, dentro de casa, a gente também fazia uma série de coisas, né? A gente chegamos a colocar todas as cadeiras da casa que a gente tinha distribuída no corredor e ela ia saltando de uma para outra, ou seja, muitas coisas nós fizemos, né, adaptadas para a gente, porque a gente percebe, né, principalmente para quem estuda a atividade física, exercício físico e seus impactos, o como nesse momento era importante e é importante a gente se manter ativo, né? E aí a ideia de trazer isso para a família também, o que para muitas pessoas é um grande desafio, porque as pessoas estão acostumadas a matricular os seus filhos, né, em projetos, matricular seus filhos em aula de balé, em aula de natação, em aula de judô. A Gabi agora ela já está numa atividade presencial de aula de ginástica aqui em Atibaia, com uma professora fantástica, que é uma grande amiga, fez o mestrado comigo e a gente reencontrou-se aqui esse ano, mas a gente fez o mestrado juntos em 2007, professora Cláudia Ottoni, que tem uma escola, chama Escola Motriz, e é uma escola especializada em movimento para crianças. Então lá ela faz ginástica, ela faz parkour, ela faz slackline, ela faz uma série de movimentos, né, sem essa preocupação com o rendimento, aliás, com a preocupação com a satisfação, com brincar, né, com o prazer, e ela tem feito isso 2 vezes por semana, mas os outros dias são preenchidos também dessa maneira, né? E aí, trazendo um pouco da realidade, vocês já viram um pouquinho ali o que é uma raquete, né, e até trouxe aqui essa raquete, eu acho que foi a Raquel que falou agora há pouco que tem
uma proximidade com o badminton. Essas duas raquetes são as que eu comprei numa loja esportiva aqui de São Paulo. São raquetes para crianças de badminton, né? Muitas vezes, não só no badminton, mas no tênis, no beach tênis, a gente está acostumado a ver crianças jogando com raquete de adulto, né? O que pode acarretar em alguns problemas ou dificuldades no processo de aprendizagem, né? Então, é importante também pensar nesses materiais. E aí, nesse quintal, a gente começou também a fazer nossas práticas de raquetes. E aí eu estou soltando aí o vídeo para vocês, ó. Vocês vejam que já são raquetes diferentes, né? E muito dessas raquetes, elas foram incorporadas no meu hábito, né, de atividade física, por conta da Sandra, que é uma grande amiga, né? E no meio aí dos vídeos aparece uma foto minha com a Sandra e várias raquetes, né? Como o Marcos falou, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo de outros esportes e jogos de raquetes, mas a Sandra é uma pessoa que eu conheci no ano de 2008, justamente numa formação que eu fui fazer, né? De 2008, isso. Acho que não foi 2008. Foi mais para frente. Foi depois que eu estava, acho que 2011. Foi no Sesc Consolação. Ela estava dando uma clínica de Blackminton. Era um esporte de raquete que era jogado no escuro, né? Então aqui vocês podem ver. E depois eu tem aqui do meu lado algumas raquetes que eu posso mostrar com mais detalhe para vocês, né? Só um comentário muito bacana, legal, que você está tocando, né? Acho que em vários temas que são importantes disso, né? Quando a gente fala do desenvolvimento ativo familiar, né? Você está tocando em vários pontos, né? Das relações, dos ambientes, né? De realidade. Para alguns, talvez alguns façam mais sentido, outros menos, né? Mas acho que isso é importante, né? Que é um pouco que a gente procura estimular. Então, muito bom, assim, isso aí permeando, né, com tudo isso, embora a gente tenha esse tema central dos jogos de raquete, né, tem todo esse contexto, né, e a tua experiência, né, como é que tem sido na pandemia, né, para que a gente também se sinta à vontade de compartilhar as nossas também, né, e perceber que tem privilégios, sim, né, que tem possibilidades potenciais e às vezes, sim, comparando com a população, né, de certa forma tem alguns privilégios, sim, né, mas assim, mas poder aos poucos lidar com esses potenciais limitações que possam inspirar e não, né, trazer um sentimento ruim, mas também perceber que não é uma responsabilidade individual, né, que tem a responsabilidade do poder público, do espaço público, né, das políticas públicas, porque senão a gente também, para não ficar com aquele sentimento de culpa, né, poxa, mas eu não consigo fazer, né, às vezes as realidades são diferentes, né, então, mas obrigado, João, por tocar em vários pontos aí que embasam e são o porquê da gente fazer também esses momentos, tá? Para a gente poder refletir sobre isso e poder agir sobre isso também. Toca em frente aí, se alguém quiser também comentar, vai comentando aí pelo chat ou depois abrindo o microfone aí em qualquer momento aí também. Eu saí aqui para ver você e estou vendo aqui o comentário do Balé Minton, mas eu nunca tinha pensado nessa terminação, nesse jogo. A gente gosta muito de dançar e gosta muito de música, né? E eu acho que a gente acaba transferindo essa energia para a Gabriela, que adora. E vocês viram que a gente jogava com música e ela dança. É um barato. É muito bonito de ver a interação da criança, né, com a música, com o esporte, e isso nos deixa muito felizes. Mas eu não cheguei, né, ou não chegamos aí por acaso, né? Acho que tudo isso talvez tenha sido fruto de um pouco da minha formação, né? E também os contatos que eu tive. Eu vou colocando rápido aqui, porque é muita coisa para falar e eu quero mais trocar essas ideias, discutir com vocês. Mas os meus primeiros contatos com a raquete, por acaso, por incrível que pareça,
e eles aconteceram 2 anos depois que eu já havia me formado, né? Eu me graduei na Bahia, em Salvador, na Federal da Bahia, né? Na instituição pública, e eu não tinha na minha matriz curricular naquela época, chamava-se de grade curricular, né? Eu não tive essa disciplina de esporte de raquetes. Inclusive, eu fiz um dos 2 semestres, eu até fiz um intercâmbio numa outra universidade em Portugal. Eu estudei 1 ano em Portugal, mas também não tive contato com esporte de raquetes. Isso foi no ano de 2004, né? E o meu primeiro contato ele só veio em 2008 por meio desse aluno aqui, né? Que graças a Deus eu guardo essa foto aí até hoje, que era um aluno que jogava tênis, né? E esse aluno que eu comecei a fazer um trabalho de preparação física, que eu trabalhava com musculação, com treinamento nessa época, né? Ainda trabalho, mas especificamente com a musculação. A gente começou a fazer um trabalho, a princípio na academia, que depois se tornou nesse trabalho de campo. E aí para entender mais o jogo de tênis especificamente, ele começou a me ensinar e eu dou muito, eu fico muito feliz de ter aprendido a ensinar jogando, né? Jogando por meio do jogo, né? E não por meio de exercícios, né? De rebater 50 bolas de um lado, 50 bolas do outro, porque eu fui aprendendo a criar as minhas técnicas por meio das situações em que ele me colocava. E como ele não era professor, vocês imaginam aí que ele só me colocava em situação muito desafiadora, né? Depois aí eu aprendi a jogar um pouco de tênis, e aí veio a primeira oportunidade de trabalhar numa escola bilíngue, né? Numa escola internacional de tênis, que eu trabalhei com crianças no Morumbi. E aí depois eu tive a oportunidade de ingressar no ensino superior, na Unicid, onde eu dou aula até hoje. Já estou indo para o meu 11º ano de docência, e por acaso, mesmo sem ter tido a formação na graduação, a primeira disciplina que eu ministrei lá na Unicid, embora essa foto tenha sido aqui de 2011, a primeira disciplina que eu ministrei foi esporte de raquetes, né? E aí eu me apaixonei já estava gostando muito do tênis, né? Já estava buscando formações para dar aulas de tênis, mas aí eu pude ver o quanto é vasto, o quanto é rico essa área, né, de jogos e esportes de raquetes. A princípio, a gente tende a trabalhar com as modalidades olímpicas, né, quando possível, quando se tem estrutura para isso. E aí, nesse contexto, a gente dava aula no Clube Esportivo da Penha, que tinha a possibilidade justamente de ter tênis de mesa, badminton, tênis de campo e squash, né? Então lá tinha as 4, talvez, modalidades mais tradicionais, né? Mais antigas dos esportes de raquetes institucionalizados, né? Então foi assim que eu tive o primeiro contato. E depois eu comecei a me especializar muito no tênis, né? Fazer capacitações, projetos de iniciação científica. Eu entrei na Uninove e por 8 anos também eu dei aula na Uninove, né, outra instituição de ensino superior daqui de São Paulo, e tive a oportunidade de começar a fazer orientações de iniciação científica. E aí, já dando um salto aqui de alguns anos, né, eu até já publiquei alguns capítulos de livro, recentemente saiu um outro, mas esse aqui foi um especial, porque foi o primeiro capítulo de livro, né? Convidado aqui por um técnico e um preparador físico do tênis. Acabei fazendo meu doutorado com tenistas, mas comecei a me debruçar e estudar muito todas as modalidades de raquete. Esse aqui também é uma data especial, porque foi
Agora, estava ontem com minha filha, né, com nossa filha aqui, a gente estava assistindo os Jogos Paralímpicos, e mais uma vez eu estava relembrando, montando essa apresentação, como foi importante poder participar de dentro, né, dos Jogos Olímpicos, e eu fui especificamente para o tênis, mas depois voltei lá, inclusive minha filha tinha 2 anos de idade na época, e a gente levou ela nas Paralimpíadas para assistir o tênis de mesa e outras modalidades. Então, percebam que a minha profissão, junto com a minha família, dentro desse contexto de raquete, a gente sempre caminhou muito junto, né? E aqui eu conheci também um outro grande parceiro, um grande grupo de professores e pesquisadores de esporte de raquete, para quem tem interesse nessa área, que é o GRIPPER, que é um grupo de estudo, né, interdisciplinar e de pesquisa em esporte de raquetes, liderado pela professora Thaisa Belli, pelo professor Milton, pela professora Larissa Galati. Isso acontece lá na Unicamp de Limeira. Então, eles começaram a fazer os primeiros encontros científicos, e agora, no ano de 2021, a gente fez o nosso primeiro Congresso Internacional de Esporte de Raquete, e eu tive o prazer de estar nessa comissão científica desse congresso, e também publicar um trabalho sobre beach tênis no Society, né? E aí até faço uma reflexão, uma provocação para vocês. Vou mudar aqui a tela para eu ver o rosto de vocês, até para eu poder falar e trazer o vídeo da Sandra agora, nesse momento, se vocês têm alguma ideia, né, de quantos esportes e jogos de raquete existem. Vocês já jogaram? Vocês conhecem quais? Se vocês quiserem falar ou escrever no chat, fiquem à vontade aí para poder pensar. Vou esperar 1 minuto, Marcos, pode ser? 1 minutinho? Pode ser sim, João. Eu não vou falar porque eu já ouvi a Sandra comentando isso. Você não pode, nem você, nem o Michael, nem acho que quem é do PROD não pode falar. Mas eu vou falar para vocês que até hoje não consegui quantificar. Mesmo com a Sandra do meu lado, a gente conversa praticamente toda semana. Até hoje, eu acho que a gente não conseguiu quantificar a quantidade de jogos, né? E esporte de raquetes. Vocês já jogaram o quê? Cadê o pessoal aqui? Vamos falando aí, gente. O que vocês já jogaram de esporte de raquete? Alessandra, Ana Paula, Francisco, Kelly, Kaique, Luiz. O que vocês já jogaram? Badminton, tênis de mesa, os tradicionais. O que mais que vocês já jogaram? Ou conhecem, né, das Olimpíadas. Beach tênis. Luiz, você jogou beach tênis? É o que eu tenho feito agora. Nos últimos tempos, eu tenho me concentrado em aulas de beach tênis. Aliás, vou dizer, Marcos, você já jogou, Marcos? O beach não, rapaz. Rapaz, é um vício, viu? Se prepara. Deixa eu aproveitar outro comentário aqui, João. Assim, o Michael falou aí da sua trajetória, né? Rapaz, assim, é isso, né? Assim, da gente, quando você fala, né, de mostrar que essa coisa, às vezes a gente tende muito a separar, né, a vida pessoal da vida profissional. A gente faz as nossas caixinhas também, né? Claro. E quando você traz toda essa fluidez, né? Lógico que, né, talvez no cotidiano não seja tão simples assim, né? Mas percebe-se isso, né? Que a coisa vai se encaixando, né? E faz sentido, né? E a família e o profissional presente, né? E na medida do possível interagindo tudo isso, né? Esses aprendizados. É muito, muito legal tudo isso que você traz. Marcos, você falou uma coisa, eu me lembrei aqui que nem tudo é um mar de rosas, né? Aí eu me lembrei que quando minha esposa estava grávida, eu jogava, sei lá, eu jogava no torneio aí, no CP, eu me lembro, eu jogava tênis no torneio do CP USP, eu jogava no torneio da Federação Paulista de Tênis, e jogava tênis aonde fosse, né? Aí eu me lembro que uma vez ela me chamou e falou assim, nossa filha vai nascer, né? Você precisa escolha um torneio para você poder ir, né? Porque senão eu não vou aguentar
sozinha a onda, né? De ser mãe, que a gente sabe das dificuldades. E aí eu escolhi, por acaso, ficar no CPUSP, porque era o mais próximo de casa. Na época eu morava aí na Vila Sônia, né? Morava pertinho do CP e jogava lá no torneio do Thales, né? Do Thales Bom. E aí eu me lembro que, não, tá bom, eu vou ficar no... Porque, rapaz, os torneios de tênis, quando você vai jogar, você tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Então, e ela ia comigo, né? Ela gosta, jogou, inclusive fez aula aí com o Thales, no CP, chegou a jogar também, disputar, e joga até hoje comigo. Mas a gente sabia que se tinha um jogo marcado para 9 da manhã, eu acho que antes de meio-dia eu não estava em casa, né? E no contexto da paternidade não dava para continuar dessa forma, todo final de semana jogando. Então eu falei, não, tudo bem, vou ficar quietinho agora, jogando só no CP. Aí eu fiquei assim. Pessoal já viu, então, assim, tem gente variada aqui, isso é legal, né? Então, assim, quem está interessado mais do lado profissional, já viu que o João tem uma experiência, vai buscar o contato com o João, na apresentação aparece lá o Insta, ele deixou os contatos. Quem está mais aqui por conta do tema familiar, também já está ouvindo muita coisa bacana. Eu contei aqui, João, assim, o pessoal compartilhando, Sim. umas 6, 7 modalidades, e o Michael falou da peteca, né, como uma percussora, tal. Então, vai agora toca aí. Vou tocar aqui, ó. Eu coloquei aqui, mas eu coloquei algumas raquetes. Eu coloquei algumas raquetes. Poderia ter colocado a peteca como precursor, assim, da lógica, né? Da lógica interna dessas modalidades. A peteca aqui também, apesar de ter sua origem indígena, depois ela tem a sua relação estabelecida também com o esporte e é jogada com a rede no meio, né, delimitando espaços. Ela tem uma lógica interna muito semelhante e, além de trabalhar com a habilidade motora do rebater, ela tem uma lógica muito semelhante com os esportes de raquete. De fato, Marcos, você está corretíssimo quando você fala isso. Então, uma aula que eu e a Sandra, a gente ministrou um curso. Eu acho que em junho ou julho de 2020, na pandemia, que foi um sucesso, que foi muito legal, e veio gente do país inteiro, assim, né? Se inscreveu algumas pessoas, acho que 25 pessoas, mas dos 4 cantos do nosso país, e foi muito legal a troca, e nesse curso, a gente fez um levantamento, eu e a Sandra fizemos alguns levantamentos. Eu não trouxe o nome dessas raquetes todas, e se vocês me perguntarem uma a uma, vai ter alguma que eu vou esquecer sempre. Lembrem sempre que a Sandra é uma enciclopédia, né, das raquetes. Ela, além de lembrar os nomes, ela ainda conhece todas as regras, né? Então, eu não tenho essa capacidade de guardar essa quantidade de informação, mas eu sei aqui que tem tênis, que tem frescobol, que tem tênis de mesa, badminton, squash, pickleball, badminton, que por sinal foi um dos jogos, uma das raquetes aí trazidas pela Sandra aqui para São Paulo. A gente tem o mirimbol, tem esporte de raquete, jogo de raquete que é coletivo. Coletivo dupla já é coletivo, né? Mas pensando até no vôlei, que se aproxima da quantidade de jogadores do vôlei, né? De 4 a 6 participantes. Tem o paddle, tem o próprio beach tênis, o air badminton, que é uma raquete, uma peteca adaptada do badminton, que joga em espaço coberto. A peteca rosinha aí no canto direito, Essa aqui, ó, vou botar aqui com a setinha para vocês verem. O air badminton, que é essa peteca aqui, que permite jogar o badminton em espaços abertos, porque ela é uma peteca um pouco mais pesada do que a tradicional, né? Então ela permite, inclusive tem projetos aí no Amazonas, se não me engano, a gente tem um grupo que é liderado pela Ellen, chamado Ellen e pelo Pedro Paur, que é um grupo chamado Badminton em Rede. E esse grupo, não sei se tem algum integrante aí, eu sei que tem, mas não sei todos. Tem gente também de vários estados, né, fazendo esse trabalho e levantamento.
de projetos, de escolas que abordam o badminton aí no cenário nacional. É um projeto muito legal que é liderado pela Ellen. E eu tenho João, só me permite aqui, daí dá para seguir o Badminton em Rede lá no Instagram, tá? O Francisco Gilvan levantou a mão aí, o Pedro chegando aí também, opa, Pedro, bem-vindo. Você citou ele citou, o Pedro Paulo que está aí? Você citou, ele ouviu. E o Francisco Gilvan levantou a mão, daqui a pouco. Olha aí, Pedro, acabei de falar do Pedro. O Pedro acabou, não sei se já aconteceu, mas eu acho que sim, né, Pedro? O Pedro acabou de dar um curso aí pela Double Age, que é de um parceiro meu chamado Caio Graco, a gente trabalhou juntos. Então, quem quiser informações aí também sobre o badminton, pode seguir o Pedro Paor e o seu projeto aí de badminton em rede, ele que é professor aí de alguns clubes daqui de São Paulo, né, do Pinheiros e por aí vai. Legal. Gil, Francisco, e o Pedro foi... Adivinha onde o Pedro estagiou também? Eu não vou nem contar. Estagiou aí com vocês? Aí na USP? Opa! Daqui a pouco o Pedro dá uma palhinha, mas o Francisco levantou a mão. Francisco, fala aí, rapaz. Então, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, conhecê-los. Eu estou presidente da Federação de Badminton da Paraíba. Eu sou baiano, de Vitória da Conquista, mas resido em João Pessoa há bastante tempo. E nós estamos aqui desenvolvendo a modalidade de badminton e air badminton. Bem, minhas experiências que eu tive foi com frescobol, primeiramente. Jogava, é um esporte de controle e de técnica mesmo. Não seria aquele de pontuar, de tirar a pontuação do adversário, seria mais de controle. Então, comecei com isso, depois com tênis, depois com o beach tênis. E foi indo, quando eu conheci o badminton, aí entrei, trabalhei na federação como diretor de técnico, e fomos desenvolvendo essa modalidade aqui em João Pessoa, na Paraíba. Bem, eu tenho assim, quando tocaram no assunto sobre o balé badminton, nós temos um trabalho do nosso amigo Sebastião, lá do Rio de Janeiro, que é um trabalho que ele faz movimentos de dança para que você aprenda a movimentar dentro da quadra através de ritmos. Então é um trabalho muito interessante lá na academia dele, o Miratos. Então é muito interessante essa parte. Agora, o balé mesmo eu não tenho conhecimento, mas de movimentos através da música, aí ele faz um excelente trabalho com esses alunos. E futuros atletas, que começa com a base e introduzir também na parte de alta performance também. Francisco. Oi. Poxa, cara, que legal você falar desse projeto, verdade. Você fez aí uma grande lembrança do projeto deles lá no Rio, Miratos. Eu tive a oportunidade de conhecê-los aqui. Eles vieram numa inauguração de um SESC aqui em São Paulo, SESC 24 de Maio. E eles trouxeram e colocaram a música lá, você falou, eu me lembrei. E o atleta nosso lá, o Igor Coelho, é o filho dele, né? Saiu desse projeto, e muitos saem desse projeto, que colocam lá a música, o samba, né? Principalmente o samba como uma referência aí para a aprendizagem também do badminton. Bacana você falar. Agora eu vi suas experiências, Francisco. Posso te fazer uma pergunta? Pode sim. Qual deles você prefere, desses todos que você já jogou? Eu quero ver, essa é a pergunta mais difícil de fazer, né? Qual que você mais gosta de jogar? Eu acho que não. Eu gosto de jogar todos. Porque quando se falaram de peteca, todos nós jogamos peteca quando era novo, fabricávamos a nossa peteca quando não tinha dinheiro para comprar. E o que é a peteca? O jogo de peteca, nós temos o quê? O prolongamento do nosso braço. O que é o prolongamento do nosso braço? Seria a nossa mão e, em seguida, a raquete. Então, hoje a gente fala em esporte de raquete, mas antigamente a raquete era a nossa palma da mão. Era o que nós usávamos. Como também eu fiz uma especialização no Rio e presenciei lá o jogo de petecas,
que o pessoal, terceira idade praticamente, mas também pessoas de meia idade jogavam na areia com uma luva na mão e era um jogo bem dinâmico, com a rede no meio e era muita porrada. Aí eu tentei trazer aqui para João Pessoa, mas não conseguiu, não foi bem aceito. O que eu trouxe também foi do Chile, foi umas raquetes do Speed Badminton, que é justamente essa que eu comecei a trabalhar aqui para fazer a apresentação nas escolas que eu trabalhei, para poder chamar alunos, essa na parte noturna. Apagávamos as luzes do ginásio, ficava tudo escuro. E essa raquete que eu comprei é uma raquete especial para o Speed. E tem as petecas também especiais que ela vem com a luzinha de neon. Então você fica vendo só o movimento da luz de neon e você acompanha para rebater. Muito interessante. Quando falaram aí no Black Badminton, aí eu associei uma coisa com a outra. Entendeu? Isso Mas mesmo, como eu digo assim a você, eu gosto de jogar todos porque tudo. jogo por recreação, não por competição. Então, para mim, não tem esse negócio de bom ou ruim. Pegou uma raquete, eu estou lá no meio para poder trabalhar. Que Entendeu? legal, bacana essa experiência. Eu escrevi aí o nome de um jogo precursor do tênis, que é o G de Palme, que você me falou aí dessa luva. Me lembrou esse jogo aí que começou lá no século, acho que 14, na França, onde as pessoas jogavam com as mãos também. Você falou de prolongamento aí, né? Bem interessante. Eu acho que o Michael ia falar também. Não, a minha questão vai para um outro lado. Se você quiser continuar, depois eu posso fazer a pergunta. Tranquilo, meu rei, obrigado. Eu somente ia acrescentar aqui nesse slide, justamente pensando, né, em semelhanças, o que a gente chama de lógica interna dessas modalidades, né? Jamais dizer assim, eles são iguais, porque não são iguais, né? Porque cada um tem a sua característica de raquetes, alguns têm raquetes sólidas, outras têm raquetes com cabo, outras têm raquetes com cabo menor, outras têm raquetes maiores, né? E eu e a Sandra, a gente tem discutido e escrito sobre isso na iniciação esportiva, justamente nesse âmbito aí do recrear-se, né? Mas a gente observa que uma grande semelhança entre todos esses jogos e esportes, quando eu falo jogos e esportes, aí eu estou fazendo uma divisão conceitual mesmo, né? Porque alguns são esportes já institucionalizados, como é o caso aí do badminton, que tem suas federações, tem suas competições, etc. e tal. Badminton, tênis, beach tênis agora, que recentemente, quer dizer, mais recentemente foi chancelado aí pela Confederação Brasileira de Tênis. Mas existem jogos aí que não têm federações, que não têm competições organizadas, que servem justamente para isso, como eu estava ali no quintal com a minha esposa e com minha filha, jogando um badminton, né, que é uma das modalidades aí dessas raquetes menores, com peteca, uma mistura de tênis de mesa, né, uma raquete que vai lembrar muito a estrutura e tamanho do tênis de mesa, mas com a peteca e rede do badminton, né? Então, são interessantes pensar onde o objetivo é rebater esse implemento, seja bola, seja peteca, para o outro lado da quadra, né? Fazendo com que a pessoa não devolva ou que ela cometa um erro. O que foge a essa lógica desses todos é o frescobol, né? O frescobol, embora exista a sua competição também, a gente não quer que o adversário cometa erro, né? Um jogo mais colaborativo, né? Então, a gente joga o frescobol na praia e a ideia é que as pessoas mantenham o jogo, né? A manutenção do jogo, do rally, que é uma coisa que também causa esse prazer de jogar, né? Você não errar, você conseguir fazer uma defesa. Então, tudo isso aí, eu acho que por isso que o nosso colega aí falou do prazer. Quando tem uma raquete envolvida, quando tem uma peteca, tem uma bolinha, a gente vê que gera esse prazer. Então, são essas aí as modalidades que eu também nunca parei para contar,
né? Mas se a gente for contar agora ali, mas deve estar faltando alguma, né? Lá pelos 17, mas acho que a Sandra já passou dos 20, tá? E aí eu vou mostrar aqui um pouco esse vídeo que o Marcos enviou, que tá eu e a Sandra, inclusive, jogando, né? Que mostra algumas modalidades de raquete. E tem uma inédita no final aí que não está contada. Aí É depois verdade, a gente... tem uma inédita aqui, eu já vi. De vocês, né? Aqui a gente jogando Beach Tennis Society. Inclusive, esse Society acabou de virar uma arena de beach tênis, né? Lá no CDC, na Saúde, aqui em São Paulo. A gente jogando badminton. Aí o cross. Que é um speeder, né? Essa raquete um pouco mais rápida, chamada de speeder. Aí o touch tênis, que é uma bola muito mais confortável, de espuma. Jogo que se torna mais lento e mais possível de fazer ralis. O pickleball, que tem uma raquete de madeira e uma bola de plástico com furos, né, para que haja resistência do vento. Quem está jogando comigo aí é o André. E esse aí, ó, que eu não conhecia, eu já tinha visto, mas não dessa forma aí, com essa raquete de pad. E aí o Marcos vai poder falar melhor, o Marcos, o Michael, o pessoal do Prod. Esse vídeo aí foi enviado pela Sandra. Quer falar dele, Marcos? Não, só a menção aqui a Sandra né? O jogo é uma adaptação, né? Como a gente também trabalha com modalidades alternativas, né? Um jogo é o Round Net, né? Que tem aquele quadro, né? Onde a gente tá jogando e tem uma bolinha e mistura um pouco do vôlei com... e daí a gente achou uma bolinha interessante, que é de iniciação de tênis também, né? Uma bolinha maior de iniciação de tênis. E pegamos a raquete do badminton e testamos. Vamos ver se sai o jogo, né? Um jogo de 360 graus. Dá para você fazer sem o quadro, dá para você fazer um círculo de giz no meio e jogar, né? Com a raquete, sem a raquete. Então dá para fazer várias experimentações. Uma brincadeira, um dia a gente oficializa essa. Tem uma modalidade que é 360, né? Tem. Ou não, né? A gente fica também muitas vezes, né, Marquinhos, preocupado com essa institucionalização e, de repente, ela é muito útil para esse contexto que a gente está agora, né? De repente, se eu fizer isso hoje com minha filha, a gente vai passar aqui horas jogando e essa vai ser a grande graça do negócio, né? E a oportunidade de você criar, né? Acho que de você romper um pouco essa questão da... Ok, tem a modalidade formal, tem o jogo formal, né? De você poder brincar um pouco com isso, né? Mas o que pode fazer nessas condições, né? E acho que a pandemia trouxe isso, né? Da gente poder também pensar nessa condição, com menos espaço, com esse material, né? Ou não, quando você está ensinando seja garotada, adulto, idoso, né? Mas o que nessas condições podemos fazer? O que a gente adapta, tal? Porque às vezes a gente fica muito preso nas regras, né? Claro. E foram pessoas que criaram as regras, né? Os jogos não existiam, né? Não surgiram do nada, né? As pessoas criaram e foram adaptando a alguma condição, né? E nós também temos condições de fazer isso. Então, trabalhar com a criatividade, né? Fomentar isso acho que é o bacana, né? E daí, então, quando o Francisco também compartilha, né, quando a gente vai pensando nesse contexto todo, né, e pensar nesse contexto que a gente vai enfrentar, então, mas o espaço aberto é mais interessante, né, o distanciamento físico também é um pouco necessário, né, manter por um tempo, né, então o que é possível fazer, né, então acho que é um pouco isso, né? E a gente tem que simular, senão a gente fica preso. Não, só dá para jogar dessa forma. Não, se não jogar dessa forma, não é isso. Então, Exato. Eu me lembro, você falou isso, e eu me lembro que eu comecei a jogar o pad, né? Que a Sandra trouxe aqui, ela trouxe para São Paulo, e ela tem uma dimensão, né? A Sandra até tem um e-book que ela fez do badminton, com certeza você deve ter esse e-book.
Eu sei que eu comecei a jogar o pad no quintal da minha casa, mas antes disso eu já tinha levado ele para a escola, para alguns alunos meus jogarem, né? E eu me lembro que a Sandra viu uma vez a gente jogando e falou, não, mas isso não é badminton, né? Por causa da dimensão. Aí eu falei, não, o meu é fast badminton, porque a gente joga numa dimensão maior e a gente dá porrada, a gente faz com... Ou seja, a gente transformou o jogo, né? E para a gente era muito prazeroso jogar daquela forma, em vez de jogar no 2x2, no quadradinho pequeno, onde você tira força, a gente jogava num quadrado maior de 4x4, precisava cobrir mais espaço, entendeu? Com o objetivo sendo o mesmo, né? Tentando fazer o ponto no adversário, mas podendo bater mais forte na peteca, já que é um jogo que é muito favorável para espaço aberto, porque a peteca não sobe tanto quanto a peteca do badminton, né? E aí você tem menos influência do vento. Então é muito legal de jogar esse badminton que eu chamei de fast. Deixa só fazer um complemento aí, João, desculpa interromper muito. Imagina. Mas daí para o pessoal aí vindo, a gente fez, logo quando a gente adquiriu o badminton, né, que é a raquetezinha de mão, né, que a Sandra trouxe e tal, e a gente precisava de mais e não tinha o recurso, e a gente daí fez uma pessoa que trabalha com a gente, a Remédios, ela começou, eu vou fazer isso de papelão. E começou, fez um molde, aí ficou fininho, daí vamos fazer mais grosso, né? Vamos pôr o EVA, né? E começou, e deu para fazer. Acho que tem uma coisa do material de adaptado que é interessante, que é bom, mas ele tem uma limitação. Claro. Então também a gente precisa batalhar, né? E pensar nas possibilidades de ter um material também oficial, adequado que te dá uma outra experiência, de uma outra dimensão, né? Claro. Senão também a gente, acho que é importante criar, reciclar, né? Como tem muita coisa acontecendo, né? Mas também ir para além disso, né? Porque senão a gente fica só nisso, né? De qualquer coisa, né? Acho que de não abordar por aí, né? Abordar como, opa, legal, né? As condições eu crio isso para iniciar, mas de ir atrás e ter um material bacana, né? Para te dar uma experiência diferente, né? Eu vou... Marcos. Depois a gente compartilha um vídeo de fazendo, depois também tem um vídeo, não sei se a gente compartilha no link depois, quando a gente soltar a notícia com o vídeo dessa gravação toda, a gente depois compartilha o link de fazer o molde também, tá bom? Vai lá, João, vai lá. Não, bacana você ter falado isso, porque já me chamou a atenção para mostrar outra coisa. Eu comecei, a princípio, jogando o que eu chamei de beach tênis adaptado, com essa raquete, que ela nem foi comercializada, mas ela chegou nas escolas da Prefeitura de São Paulo por meio de um projeto da tenista Patrícia Medrado, que tem um projeto de formação com professores, e os professores da rede municipal de ensino que faziam os cursos ganhavam essas raquetes, né? Não só raquetes, mas bolinhas para a iniciação do tênis. Bolinhas assim, essas bolas chamadas de play and stay, que tem 75% menos de pressão. E aí eu comecei a jogar o beach tênis desse jeito, adaptado na minha casa, né? E aí a ideia foi crescendo, né, na pandemia. Aí depois eu acabei comprando essa raquete, que é uma raquete, vocês estão vendo, ela é toda furada, ela começa a se assemelhar com a raquete de beach tênis, mas ela ainda não é o mesmo material, porque ela é uma raquete de madeira, tá? Uma raquete de madeira comercializada por uma marca, inclusive é uma marca de frescobol, que começou a fazer essas raquetes assim. E aí, finalmente, eu comprei uma raquete de beach tênis que tem a sua estrutura de EVA. Né? E aí a gente percebe como é diferente jogar com um material apropriado para uma determinada prática. Né? Então, eu acho que isso que você vai falando, claro, adaptar os materiais é importante, porque é melhor você fazer algo do que você ficar parado sem fazer nada. Né? Mas se você tiver a oportunidade, né, na sua escola, no seu condomínio, na sua casa,
de poder jogar com os materiais adequados, eu acho que é muito interessante. Acho que eu vou suscitar aí uma discussão, uma reflexão, uma discussão. Manda, Michael. Bom, vamos lá, que a minha internet está um pouco instável. Vou aproveitar aqui o seguinte: várias deixas aí para pensar uma questão que é assim. Você começou trazendo um pouco o contexto mais privado da casa, familiar, né? E em algum momento apareceu aí também a coisa do espaço público, do fora, né? O espaço externo, da convivência com a comunidade de um modo geral. Como que seria isso, né? Porque, assim, a gente sabe que na culinária, na música, na linguagem da dança, isso acontece, esse trânsito, né? Esse diálogo entre o público e o privado acontece mais naturalmente, é claro, por características peculiares aí de cada uma dessas linguagens e desses aspectos aí da cultura. Mas como que, assim, eu vejo que o esporte de raquete, ele tem uma vantagem sobre os demais que permite essa ponte, ou pelo menos esse vínculo, esse estreitamento dessa relação entre o público e o privado de uma forma muito mais tranquila. Não digo tranquila, mas muito mais favorável, né? Como que você vê isso, né? Esses dois ambientes, um fortalecendo o outro e essas práticas sendo apropriadas de uma maneira muito mais natural, né? Michael, você fala dessas parcerias e dessa importância, né, do estabelecimento de relações, e aí me faz lembrar um grande amigo. Nesse momento eu até chamei ele, mas ele acho que está ocupado com a prática dele. Ele é um professor de tênis e ele tem um projeto muito interessante numa cidade aqui de São Paulo, pequena, chamada Itaquaquecetuba. Itaquá. Eu consegui falar isso. E ele chama de tênis para todos, e a gente tem, você falou da tranquilidade dos esportes de raquetes, no estabelecimento entre essas relações, mas muitas vezes o que permeia a cabeça das pessoas é que os esportes de raquete são esportes elitizados, né? E eu acho que essa discussão ela vai ao encontro justamente do que o Marcos estava falando, da adaptação também dos materiais, né? Como é que eu posso levar uma raquete, infelizmente, né? Infelizmente uma raquete de beach tênis hoje tem raquetes custando R$2.000, né? Raquetes assim, as melhores raquetes. Essa aqui, raquete, por exemplo, eu digo para todo mundo, digo para meus alunos, eu compro no AliExpress e pago 200. Eu já estou vendo essa raquete sendo revendida aqui no Brasil por R$500. Ela custa 200. Né? Então, as pessoas compram lá, elas vêm da China, tá? E as pessoas estão revendendo isso aqui. Né? Eu passo o link aí, acho que a Tatiane pediu. Depois eu mando meu WhatsApp aí particular e eu passo todas as informações que vocês quiserem sobre isso. Então, sei lá, o nosso país tem essas questões, né, de ter uma taxação absurda para os materiais e acaba isso repercutindo sempre para o lado mais fraco, que é a pessoa que não tem a condição, a pessoa que está na periferia, a pessoa que está marginalizada no sentido de estar à margem das políticas públicas, né, de esporte, de lazer, de cultura. E aí, quando a gente olha as periferias, onde que estão concentradas as arenas, por exemplo, de beach tênis, que a gente só vê crescer agora, né? Está ali no Ibirapuera, está no centro da cidade, mas não chega isso na periferia, se não for por meio dessas ações muitas vezes individuais, né, ou ações que partem como as ações de vocês, né, de instituições públicas, né, mas que fazem essas parcerias e oferecem a oportunidade da comunidade de acessar esses jogos e conhecer, né, como tem um projeto lá que foi citado pelo nosso Francisco
do Miratos, lá do Rio de Janeiro, que faz o projeto lá na favela, né, no Rio de Janeiro. Então, acho que isso é extremamente importante da gente não perder de vista, né, dentro desse contexto de esportes elitizados de raquete. Mas existem Beleza. muito mais baratas, né? Esse é um viés que eu acho que é importantíssimo, né? Você falou dessa questão de dar o acesso pela questão do material e falou da adaptação do material. Queria perguntar para você também uma questão do arranjo e da adaptação do espaço, porque assim, se a gente pensar, a grande maioria dos municípios brasileiros, as pessoas têm, de alguma maneira, ou pelo menos um pedacinho de um terreiro, como se diz em Minas Gerais, de um quintal, né? São Paulo é outra realidade, cidade grande é outra, mas ainda tem, mas assim, fora essa questão mais estrutural da condição de moradia, que às vezes é muito precária, que adaptação, como que você... Oi, eu parei de escutar o Michael. Ele ia falar que oscilação e eu acho que a internet dele deu uma oscilada. Ele ia perguntar de adaptação, alguma coisa. A dele oscila um pouquinho. João, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que está aí a apresentação? Tem mais alguma coisa? Eu tenho coisas rápidas aqui. A gente falou disso. O Michael, ele falou sobre que eu comecei no quintal de casa, mas eu ia voltar agora justamente para poder estabelecer essa relação novamente dos jogos com a minha família, né? E aí, dentro desse contexto aí de pandemia, as primeiras pessoas que a gente começou a ver, né, depois de muito tempo só nós três isolados, foi a minha cunhada e o meu cunhado, por serem mais jovens, né, do que meu sogro e sogra. E aí eu consegui, dentro desse contexto, levar os jogos para eles, né? Ou eles vinham na minha casa, ou eu ia na casa... Eles vinham muito mais, e aí depois de um tempo a gente passou aí na casa do meu sogro, e aqui nesse cantinho aqui, ó, vocês estão vendo a minha sogra que tem lá para os seus quase 65 anos, e aqui ela está aqui também na minha casa depois que a gente decidiu, depois de estar em isolamento, né, para encontrá-los, né? E aí eu comecei a incorporar esses hábitos nossos dentro da família, né? A gente tem uma família pequena, né? Somos em 8 nesse total que a gente se vê frequentemente. E aí eu consegui fazer com que hoje todo mundo joga, né? Um badminton, todo mundo joga um pouco de beach tênis. O meu cunhado agora na pandemia acabou de abrir uma arena com 5 quadras em São José dos Campos de beach tênis, né? E toda essa ideia ela saiu por acaso, né? Desse tempo também que a gente teve de refletir e pensar dentro do isolamento de casa, né? Então são coisas positivas, né? Se é que podemos chamar de positivo algo que nasceu também fruto da pandemia, né? Então eu entendo que sim, é algo positivo, né? E talvez a gente tem 2 coisas aqui para fechar. A Raquel até falou em levar as coisas para a escola. Só queria dar um destaque aqui, porque era um tópico que a gente chamou de jogos e esporte de raquete na minha vida. Eu queria falar desse projeto, ou só deixar a mensagem, pelo menos, ele já está até publicado numa revista científica, de um projeto que a gente fez antes da pandemia, numa escola que eu estive em 2019, com badminton escolar. Então, é um projeto que é bastante interessante. Quem tiver a oportunidade de ler esse trabalho ou de ter acesso às coisas que a gente conseguiu fazer. É um projeto de escola pública, mas que a gente conseguiu sair dos muros da escola e acessar outros espaços de prática, não só do badminton, né, não só de prática esportiva. Aliás, o Pedro, não sei se ele está aí ainda, um dos lugares que nós fomos foi numa competição gratuita que o Clube do Pedro fez na época, que jamais tinha feito, né? Um clube super tradicional em São Paulo, e a gente teve a oportunidade de sair dos muros da escola para poder conhecer outros espaços de prática, mas também espaços culturais. Então, é um projeto que a gente levou para museu, é um projeto que a gente levou para shopping, ou seja,
uma escola de periferia, onde tem poucas condições de acesso à cultura e lazer, e a gente pôde, com verba da escola, né, verba minha também, mas restituída pela escola, a gente pôde conhecer outras coisas da cidade de São Paulo, né? E aí, por último, eu acho que esse é o penúltimo tópico, é sobre o distanciamento, né? Por que que esses jogos e raquetes, eles são interessantes, eles são uma boa alternativa? E aí eu fui buscar dentro das instituições que organizam essas modalidades esportivas posicionamentos, né, sobre o distanciamento social, esporte de raquete. E aí eu peguei pelo menos 4: tênis de mesa, badminton, tênis de campo e beach tênis, para mostrar que todas elas, né, embora qualquer orientação que seja determinada pela lei, né, da cidade, entramos num lockdown, mesmo que haja o distanciamento, a gente precisa parar e precisa respeitar essas determinações, né? Mas é possível, dentro de um retorno seguro, voltar a praticar essas modalidades com segurança, né? Desde que não haja compartilhamento de materiais, desde que você use máscara. Mas a gente também vê o outro lado, você termina de ver uma partida de tênis e aí está todo mundo lá aglomerado na arquibancada, cumprimentou com a raquete, mas depois foi lá e ficou junto na arquibancada. Aí não adianta muito, né? Então, mas existem caminhos para que essas modalidades sejam jogadas em segurança. E aqui sim é o último que mais pode ser feito, né? Eu deixo aqui para a gente comentar. Eu deixei várias opções sobre o que pode ser feito por meio do movimento, da cultura corporal de movimento, né? Seja você sozinho, seja você uma família constituída por um adulto, uma criança, e por aí vai, né? Independente de como seja a sua família, eu acho que aqui existem alternativas para que a gente tenha movimento, né? Para que a gente estimule o movimento. E a sustentação, a única coisa científica que eu trouxe aqui para essa apresentação, são essas duas bases aqui, são esses dois trabalhos científicos, justamente dando um pouco de consistência para essa minha fala, mostrando que, mais do que nunca, a atividade física ou a adoção de hábitos saudáveis, eles, mais do que nunca, eles sejam importantes, né? Alimentação, exercício, controle do estresse, tentar dormir dentro desse contexto, né, do que é possível fazer, mas que a gente possa refletir também sobre isso. Eu acho que é isso, e já agradeço aqui, para a gente poder discutir. Essa foto do meio foi a foto do nosso encontro, que está aqui o Michael e está aqui o Marcos. Agradeço muito poder estar com vocês aqui nesse bate-papo. Embaixo são os meus alunos. Atualmente eu tenho dado aula de beach tênis em espaços abertos, né, em locais abertos, em condomínios aqui de Atibaia, além do meu trabalho na faculdade, além do meu trabalho na escola, eu também tenho atuado aí em condomínios, com aulas particulares de beach tênis. Beleza, vamos voltar aqui Deixa eu tirar aqui a apresentação que a gente já conversa. Muito bom, João. Que aí, rapaz, completa aí o serviço. Muito bom. Queria só aproveitar um gancho aqui do Michael e trazer o Pedro, você citou o Pedro aí, trazer o Pedro um pouco para a conversa, no sentido disso, da relação do público-privado, né? Você citou daí a abertura do Pinheiros a receber a escola, né? E como é que está isso um pouco, Pedro, você que transita, né, em vários espaços, né, assim, você sente essa preocupação também por exemplo, pega um clube, né, com o Pinheiros, né,
estar mais aberto, de estar interagindo ou não, ou é algo pontual, depende do profissional, enfim. Joga aí a bucha para você aí. Valeu, Pedro, obrigado aí pela presença. Não, obrigado pra caramba. Eu fui surpreendido, eu entrei tarde, porque eu nem tava sabendo, hein? Eu acordei cedo, fiz um monte de coisa, aí o João mandou no grupo lá, entre reunião, eu falei, deixa eu entrar. Aí entrei, vi tudo. Vi aqui o Marcos, a Kátia, aqui, agora sim, me senti em casa, que nem você comentou quando eu cheguei, né? Eu sou uma das crias do PROD, foi algo fundamental na minha vida, isso aí eu falo... Eu copio a Kátia até hoje, a coisa que ela falava, eu vou dar treino, eu faço igualzinho. Ela foi muito próxima, me ajudou muito, nossa, então eu fiquei muito feliz de entrar aqui e ver todos vocês. O João, ele me dá mais crédito do que eu devo por aquele torneio na USP, né? Não, perdão, só confundindo as coisas, torneio no Pinheiros. É um negócio que a gente queria fazer há muito tempo, não é algo programado, né? Assim, vamos sempre fazer esse tipo de ações com a comunidade, tanto que a ideia era fazer um torneio aberto, né? Eu acho que a grande questão daquele evento foi o valor. Não foi de graça. A gente cobrou R$10 para jogar dupla e 20 para jogar simples, muito porque... Mas aí foi uma borrada minha. Porque eu achava que o torneio tinha que dar lucro. Porque eu tinha conversado com o clube, você tem que fazer o torneio se pagar, pelo menos. E a gente fez o torneio, até deu um pouco mais... Veio mais dinheiro do que a gente gastou, porque a gente fez muito... Uma forma comunitária, todo mundo se ajudando, todo mundo... trabalhando junto, fiquei uns 3 dias sem dormir quase, fazendo as coisas, mas isso é de menos. Mas foi algo do caramba, e eu fiquei muito feliz. O João veio atrás de mim, né, para perguntar como é que era. E é um negócio que a gente briga muito para conseguir mais acesso das pessoas. É possível, mas pega, por exemplo, um clube do tamanho do Pinheiros, é uma burocracia muito grande para fazer algumas coisas. Não é algo tão simples, né? Quem quer ir lá amanhã? Vamos? Não, tem que fazer todo um procedimento, tem uma... É uma empresa muito grande, né? É um clube com 1.500 funcionários, ele tem vários ISO 9000 e alguma coisa, então nada é tão fácil quanto a gente gostaria muitas vezes, né? Por exemplo, eu trabalho aqui no time de São Bernardo também, e aí, como é uma estrutura muito menor, é mais fácil também fazer esse acesso, né? Eu já recebi alguns professores que vieram aqui para conhecer o treino, ver como é que é. É um negócio que eu quero ampliar, mas essencialmente quando a pandemia passar, né? Não tá... O que o João falou é perfeito, né? O pessoal joga lá, acaba competindo com a raquete, tá tomando cerveja de por lado de fora, abraçando. Então, por N motivos, as pessoas, em geral, não levaram tão a sério, né? É um negócio que tá matando ainda muita gente, né? Quantas pessoas morreram, ficaram doentes com essa doença horrível, e as pessoas... Eu sinto que nós, como país, em momento nenhum, levamos isso realmente a sério, né? Nunca tivemos um lockdown real, nunca ficamos realmente isolados. Óbvio, né? Provavelmente todo mundo que está aqui fez isso. Eu fiquei 6 meses para ir jogar o lixo, saindo 10 da noite do apartamento para ir jogar o lixo, para não trombar com gente na escada, mas infelizmente nós, como país em geral, não fizemos, né? Mas é algo que realmente eu quero muito fazer. Eu já conversei com o pessoal aqui de São Bernardo, que é um pouco mais fácil, para a gente, uma vez por mês, pelo menos, convidar a escola, convidar o pessoal os treinadores que estão começando para receber, para compartilhar, porque é algo fundamental, né? A gente não pode... Ninguém tem todo o conhecimento, eu muito menos, eu tô faz tempo nessa área, mas, 10 anos atrás eu estava lá no CAD trabalhando, estagiando com vocês e aprendendo, né? A diferença que eu tenho um pouco, talvez, é que eu tô no badminton desde então. Desde que eu comecei a trabalhar, minha vida é badminton, então é um tema que eu estudo aprofundadamente há 12, 13 anos. Mas ainda assim tem uma penca de gente muito mais experiente que eu. E assim como eu gosto, quando eu consigo ter a chance de interagir com essas pessoas e ver o que elas fazem, eu acho que acho que todo mundo pode se ajudar vendo. Eu não sei quanto o João falou no começo, a gente tem um grupo badminton em rede, né, que a gente mandou, que foi uma ideia da Ellen, lá do CESC 24 de maio, que eu pulei junto, o João também pulou, a Sandra. A gente faz umas reuniões lá que vem os caras que começaram ontem com o badminton e falam umas coisas super legais que eu nunca tinha pensado. E quando eu vi, de novo, eu nem sabia que era você que estava organizando, né? Mas eu falei, jogos de raquete, vou entrar. Porque eu acho que a gente fica muito tão fechadinho assim, badminton, isso, até na forma de trabalhar, que por mais que eu me esforce muito para tentar deixar a mente aberta, às vezes fecha um pouco, né? E é bom participar dessas conversas para expandir, para pensar um pouco diferente, pensar algumas coisas. Então, obrigadão por ter feito. Pena que eu acho que eu perdi 1 hora, mais ou menos, do negócio, creio, né? Mas o que eu pude acompanhar foi muito legal.
Tá sendo gravado, Pedro. Depois Não, percebi. você... Adoraria ver, obrigadão. Já é. Deixa eu só fazer uma pergunta. Assim, o João trouxe, me vieram duas coisas na cabeça aqui. Não sei se Luiz, Fernando, você é da área da educação física? Qual que é... Só para a gente... Me vieram duas coisas na cabeça. Fala, Luiz. Então, eu fui aluno do professor João. Tive aula com ele na Unicid. E no momento eu estou estagiando, tenho algumas aulas de beach tênis. Legal, Luiz, legal. Não, porque assim, tem duas coisas, uma coisa que é importante na conversa, né, que o João já trouxe alguns exemplos do que... de outras atividades são possíveis fazer, né? Então, também é lógico, quando a gente traz os jogos de raquete, pensando depois no pessoal que vai assistir, em familiares, né, em pessoas que não são tão da área, de que possam perceber outras possibilidades também, quando se depara com isso. Mas eu não tenho a raquete e tal, né? E o que eu posso fazer então, né? Então, desde a peteca, né, até outras possibilidades que não são os jogos de raquete, né? Até você pega um disco, né, um frisbee, também dá para jogar, né, com distanciamento, em espaço aberto, né, o pedalar, o caminhar, que é o básico, o movimento mais natural, né, que a gente abordou no encontro passado, enfim. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente pode, de repente, também só dar mais um toque, se alguém tiver alguma ideia de comentar aqui. A outra, né, a gente acabou citando o Sebastião, o Igor, né, a gente está envolvido em projetos, né, então, na Paraíba, daí a Raquel dando aula no Amazonas, né? E assim, a gente também não tem um sistema nacional de esporte, né? E quando eu falo sistema nacional de esporte, é pensando no sentido de todo mundo praticar atividade física e esportiva, não é para formar o atleta, é o sistema que permite que as pessoas sejam ativas ao longo de suas vidas. E disso, alguns vão ser atletas, alguns vão ser profissionais na área, desde o atleta, o treinador, o psicólogo, o jornalista, quer dizer, N profissões que podem ter, né? Mas a gente vem falando muito, e eu acho difícil, mas de repente não, né? Assim, o quanto os projetos sociais suportariam um sistema nacional de esporte. Eu acho difícil, né? Eu acho que é uma característica nossa, tem saído, né? Tem muita gente praticando em projetos sociais atividades físicas e esportivas, né? Mas ainda enquanto política pública, enquanto possibilidade de ser um sistema, de ser oportunidade para todos, eu acho que ainda está longe, né? E daí o Pedro está no clube, no Pinheiros, que é um clube que também que daí é outro grande suporte, né? Na questão da formação do atleta do alto rendimento, a grande maioria está vinculado a algum clube social, né? Mas também é um caminho que não dá conta, enquanto sistema oportunidade para todos, a gente precisa pensar, e o sistema é isso, né? Coisas que se relacionam, que uma complementa a outra e todos vão tendo a oportunidade, né? Então isso ainda é muito frágil, né? Mas é uma relação que vem se estabelecendo entre projetos sociais, clubes sociais, né? Enfim, estou jogando a questão aí para quem quiser, acho que talvez um pouco na linha que o Marco estava trazendo, né? Mas Ô Marcos, eu acho que isso que você falou, eu acabei fazendo uma relação até com... Eu vi um dado muito triste de que 53% da população está numa situação de insegurança alimentar, né? E a gente tem visto muitas campanhas, muitos projetos pedindo doação de dinheiro, de alimento, e entra nesse mérito que você está falando do esporte, justamente porque se não tiver uma política pública mais abrangente, somente as doações, mesmo que sejam muitas, não vai dar conta, né? E eu acho que a gente pode pensar com essa mesma ótica se no esporte brasileiro, né, se a gente quer mais pessoas, não para a Olimpíada, né? Esse universo é terrível, né? Foram somente 309 atletas no universo de 214 milhões de brasileiros. Então, não é esse esporte que a gente precisa fomentar
o esporte, a gente precisa fomentar o movimento, e esse esporte que é bonito de ver, de assistir, a plasticidade, ele é uma consequência de muitas pessoas se movimentando, né? Então, eu acho que a gente precisa de um envolvimento político, né, maior, não só para resolver essa miséria da fome, mas também para dar sustentabilidade no esporte também. Obrigado, João. Fica aberto aí, gente, se mais alguém quiser comentar. Tanto isso quanto, de repente, eu estou fazendo isso, né, no espaço aberto, e com distanciamento. Se alguém quiser compartilhar também algo que esteja fazendo, fique à vontade. Rapaz, isso me veio também quando você fala aí, eu joguei no chat aí, mas tem um delay aqui que demora a chegar para vocês, que é assim, falou da insegurança alimentar, cara, a gente também pode pensar nisso, né, que é a insegurança esportiva, a insegurança de comportamento mais ativo, né, que por mais que as pessoas tenham acesso ao alimento, às vezes o alimento é de péssima qualidade, né, e no esporte também, por mais que ele tenha acesso a uma prática, às vezes a prática também é precária e assim por diante, né? Então, como que a gente pode trabalhar com esses termos, que às vezes é mais de uma área, de uma abordagem, mas que também pode transitar em outras áreas que se complementam, né? E aí, outro dia, a gente fazia uma reflexão lá na REMS também, e eu fiz uma provocação que era o seguinte: o SESC tem um programa maravilhoso nessa área de alimentação, que é o Mesa Brasil, né, de doação de alimentos e tal, e que aí a gente provocou lá uns colegas nossos do SESC, então a gente precisa fazer a mesa esportiva, né? E seria o quê, né? Aquele material esportivo que às vezes os clubes ou determinadas agremiações, o próprio USP, né, não usam mais, ou já tem um determinado uso, às vezes se perde ali, né? Então seria interessante também a gente poder pensar, quando o João traz a questão do imposto, das taxações sobre o material esportivo, essa é uma outra frente importantíssima para a gente levantar a bandeira, e que talvez a gente possa levar para dentro ali da rede da REMS também, que tem 160 organizações espalhadas pelo Brasil, né? Faz lá o advox para a melhoria das leis, mas essa questão do material esportivo ele é muito emergente, né? De ter acesso ao material esportivo, né? Então, isso é uma política que a gente precisa aí levantar as nossas bandeirinhas em conjunto para poder, né, ver se a gente colhe alguns resultados aí o mais rápido possível. Eu acabei de pôr, não sei se tem o delay também, Michael, mas você falou sobre essas práticas ruins, né? E eu assisti com minha esposa ontem, começamos a assistir antes de ontem, não terminamos. Eu estou doido para terminar para ver se o sujeito, se tem alguma consequência, né? Mas a gente começou a assistir um documentário chamado Atleta A, e são de... Pedro está balançando a cabeça aí porque ele já deve ter visto. Sim. E é aterrorizante a gente perceber que, mesmo nesse cenário do alto rendimento, onde a visibilidade do atleta, quando denuncia, é muito maior, né, Pedro? Nenhum tipo de atitude foi tomada, né? A atleta, inclusive, uma das centrais lá, acabou nem indo para a Olimpíada, e muitas pessoas ficaram impunes, né? Principalmente dirigentes, médicos e etc., de toda uma equipe. Então, isso é muito real do que o Michael fala, que nem sempre a condução de um projeto talvez seja a solução, se ele não for permeado por boas práticas, né? E a gente sabe que más práticas também acontecem na nossa área. Apesar das entre aspas, né, boas intenções, né, a gente tem muitos maus profissionais, infelizmente. Esse é um exemplo para a gente, inclusive, discutir na escola, levar para discutir na escola, né? Eu que estava falando esses dias da Rebeca Andrade, de todo o sucesso, né, dela na Olimpíada, vou, em algum momento, abordar isso com meus alunos, para eles ficarem atentos, né, também a essas relações que acontecem por meio do esporte. Não sei se eu estou fugindo do tema, mas como é uma reunião aberta e a gente pode falar o que a gente quiser, né? Que isso pode também acontecer no tênis, no badminton. Infelizmente, não precisa ser dito. Isso, João, não, tranquilo. Eu acho que, assim,
são todos pontos, né, que quando a gente pensa no tema aqui, né, do desenvolvimento ativo familiar, né, são pontos a serem pensados, né, ou nessa relação familiar, ou pelos responsáveis, né, ou por quem está praticando, a criança, o adolescente, o responsável, ou a família, né. Então, N pontos aqui que foram trazidos que fazem muito sentido, né, e cabe a reflexão e o pensar para a busca dessa qualidade, né, da prática esportiva, né, e pensando num contexto mais integral, né, então não é só isso, né, pensando num contexto mais integral da vida como um todo, que daí, gente, daí eu vou pedir licença para agradecer, né, a presença de todos, e daí, João, se quiser falar mais alguma coisinha, deixa eu só agradecer e fazer um link com o que tem pela frente. Tá? Então, quando a gente fala nessa integralidade, nesses vários assuntos que foram surgindo, né, como tudo isso impacta os nossos modos de vida, né? Então, desde a questão do que a gente estava debatendo agora, mas até a questão que apareceu antes de característica de cada ambiente, das cidades que privilegiam o carro, né? Do nosso modo de locomover, enfim, né? Quando a gente estava falando com a Raquel lá no começo, né? Como é que do barco, né? Como é que é a realidade em Manaus, como é que é a realidade lá na Paraíba, né, Francisco? E poder entender tudo isso e ver como isso impacta nossos modos de vida. Entender esses 2 anos, né? Daí, como o Pedro falou, né? Como é que a gente encarou tudo isso e como é que a gente vai encarar depois em termos de aprendizado, porque não pode ser um período de foi, passou, vamos voltar ao que era o novo normal, como se fosse 2019, né? Não, 2020, 2021 pulou, né? O novo, tudo normal, né? Como se fosse, né, 2019, como se a gente não levasse nenhum aprendizado. Tem muitos aprendizados, né? Até com os vários erros, né? Que concordo aí que foram também cometidos, né? E o que a gente vai aprender disso? Senão, né? Senão também fica meio, né, inócuo aí. E a gente tá querendo pensar e debater e agir muito sobre esses possíveis aprendizados. Temos conversado muito enquanto equipe, né? Que mudanças que a gente pode avançar com esses aprendizados. Então, o próximo encontro aqui que a gente vai fazer, nesse espaço de sábado, né? Pensando em desenvolvimento ativo familiar, vai ser dia 23 de outubro, e o tema vai ser modos de vida ativo, tá? Então, o que impactou, né, na família, como é que a família lidou, como é que os seus modos de vida foram alterados por esse momento, mas que perspectivas tem também para frente, né? Tá? E daí, fazendo um link, a gente tem outro encontro, né, que a gente tem feito mensalmente, que é de quarta-feira à tarde, na última quarta de cada mês. A gente acabou de fazer um nessa quarta, né, que foi sobre guias e subsídios para vidas mais ativas, foi bem interessante. Mas um que a gente fez, acho que em maio ou junho, foi justamente o tema modos de vida ativos. Então, daí um formato mais com convidados, com 4 convidados, cada um tem uma fala. E veio o Henrique Spadiari, que é um antropólogo, que trouxe o conceito de modos de vida, e depois os outros convidados foram debatendo, né, a partir de suas experiências, né, sobre esse conceito, né. E daí a gente tem 2 próximos encontros que tem muito a ver também com o que foi dito aqui, tá? O próximo encontro em setembro, na última quarta de setembro, vai ser comunidades mais ativas. Então, a gente pensar essa questão de uma forma mais coletiva, né? Então, como o Pedro diz, né? Cada um foi tomando suas atitudes, eu me tranquei, o outro fez, tal, mas enquanto coletividade, né? Enquanto comunidade, né? Como cada um agiu. E daí comunidades mais ativas, olhando, né? Como as comunidades podem ser mais ativas, né? Por o lado físico, corporal, mas também pelo lado de mobilização, né? Também, né? E em outubro vai ser territórios e cidades mais ativas. Então, também se complementam, né? Então, quando a gente pensa nas oportunidades que as pessoas têm, né? Mas como é que é, né? Assim, provavelmente vocês já se depararam com isso, né? Quando a pessoa tem que se deslocar 2 horas para o trabalho, e depois como é que ela vai fazer uma prática de atividade física, depois tem que se deslocar mais 1 hora para fazer uma prática, depois volta para casa, depois...
como é que isso na rotina, né? Então, como é que a cidade, também o ambiente, as políticas colaboram né, ou impactam negativamente as nossas possibilidades, né? Enfim. Então, tem todo um debate aí que vem sendo encadeado para a gente trazer mais questões, para a gente instigar, para a gente ver o que aprende, o que modifica de concreto daqui para frente também. Tá bom? Então, agradecer Francisco, Sofia, Raquel, Pedro, né, o Luiz, que estava aí também, né? Acho que tiveram mais uma ou duas pessoas que entraram e saíram, o Kaique estava aí com a gente, a equipe do PROD, né? Agradecer a todo mundo aí que participou. E, João, abra aí para mais uma última palavrinha. Muito obrigado. Rapaz, essa sua apresentação levou um tempinho para fazer. Obrigado pelo tempo, né? Que não foram só essas 2 horas aí, foi todo um pensar aí sobre, né? Obrigadão. Imagina, eu que agradeço, Marcos. Eu tive que pegar o meu HD externo para buscar umas fotos antigas aí, estavam guardadas, mas eu gosto de me dedicar para a gente poder discutir, acho que vale a pena. Eu estou escrevendo aí, dei um enter aí para deixar o meu telefone, principalmente para aqueles que não têm meu contato, né? Muito feliz de ver a Raquel, o Francisco, as pessoas que vieram aí, que estão em outros estados, a Tatiane, que está em Santa Catarina, né? Em outros lugares também participando, e tá aí o contato, caso vocês queiram trocar ideias e experiências ou qualquer outra coisa sobre os jogos de raquetes, tá bom? Brigadão, Marcos, Michael, pessoal do PROD, Pedro, prazer revê-lo aí, meu rei. A gente se fala lá no grupo e bom final de semana para vocês. Valeu, gente, isso aí. Aproveitem. Esqueci de citar a Alessandra, que a Alessandra Campos já saiu, a Alessandra também esteve presente, a Alessandra vem acompanhando aí também vários momentos do programa. Obrigadão, pessoal. Valeu, bom final de semana.